Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre financiamento de bem imóvel. O que acontece quando um casal casado ou em união estável financia um imóvel e posteriormente esse relacionamento termina? Como é que fica esse imóvel financiado? Bom, é muito comum casais hoje em dia entrarem em uma relação já com um imóvel financiado ou durante a constância dessa relação adquirirem um imóvel na forma financiada. E quando acontece o fim desse relacionamento, é muito comum a pergunta feita na consulta jurídica de como que vai ficar esse imóvel financiado, ou se esse imóvel foi adquirido antes do casamento, será que essa pessoa que financiou e quitou esse imóvel, ela deverá partilhar seu bem? Bom, essa é uma das dúvidas que seguido eu recebo aqui no meu Instagram e é muito comum eu escutar essa pergunta quando eu vou fazer uma consulta para algum cliente. E tudo vai depender do regime de bens que aquele casal tem no seu casamento ou na sua união estável. Por isso que eu continuo batendo na tecla que é imprescindível, é muito importante que casais, noivos, quando resolvem fazer um casamento ou quando resolve casal de namorados morarem junto, é muito importante esse casal conversar, fazer uma consulta com um advogado especialista em direito de família e sucessões, porque esse casal, ele não está pensando no fim, ele não está pensando no divórcio. Então, com a consulta prévia a um advogado especialista, esse casal vai estar planejando o seu patrimônio. Esse casal vai estar pensando, juntamente com o advogado, o que pode acontecer quando do fim desse relacionamento, tanto pela morte quanto pela separação, pelo divórcio ou pela dissolução da união estável. Então, sobre esse tema, tem muitos assuntos que eu poderia conversar e trazer para vocês, mas eu não quero que esse vídeo se prolongue muito. Eu quero focar na questão de direito de família, tá? Na questão patrimonial e na partilha desse imóvel financiado. Então, digamos assim, um casal, ele não procurou um advogado, tá? Ele não sabe quais são os tipos de regime de bens e resolvem casar ou resolvem ter uma união estável. Aí eles vão até o cartório habilitar esse casamento, né? Ou fazer uma união estável e eles vão pela regra, que é a comunhão parcial de bens. Dessa comunhão parcial, todo mundo já sabe. Partilha-se tudo que adquirir na constância da união. Então, a primeira pergunta seria a seguinte: um imóvel adquirido antes do casamento, mas não quitado, ele foi quitado durante o casamento. Então, como é que vai ficar? A Maria, ela adquiriu um apartamento. No dia do casamento dela e do João, ela já tinha quitado 60%, ou seja, antes do casamento, ela quitou 60% daquele financiamento do apartamento. Durante, então, a relação, ela terminou de quitar o financiamento, ou seja, os 40% que faltavam para ela quitar esse apartamento, ela quitou durante o casamento ou durante a união estável. E esse casamento, ele chegou ao fim. Como é que fica a partilha desse imóvel que foi adquirido antes do casamento ou antes da união estável? A regra é muito clara. Tudo que for adquirido segundo o regime da comunhão parcial de bens, que for adquirido durante a constância dessa união e desse casamento, é partilhável. Tá, mas Gabriela, esse apartamento eu adquiri antes, eu não quero dividir com o João. Ok, até o dia do casamento, a Maria tinha 60% do imóvel pago, 40% foi pago durante a união. Então, vai ser partilhado 40% desse imóvel. É a regra. Se ela tivesse adquirido esse apartamento antes do casamento ou da união, quitado antes do casamento da união, nada deve
ser partilhado. Não há o que falar, porque ele foi adquirido e quitado antes da relação. Então, nesse caso, os 40% serão partilhados. Agora, se o casal casou, de novo sobre o regime da comunhão parcial, e durante esse casamento ele adquiriu um imóvel financiado e essa relação terminou antes mesmo de quitar esse imóvel, como é que vai ficar? Quando um financiamento está em nome de um dos cônjuges ou de ambos, tem diversas outras diligências que deveriam ser feitas junto ao banco, que eu não vou entrar no mérito aqui, eu não vou falar aqui nesse vídeo, tá? Eu só vou falar de uma questão prática de família. Então, digamos que o João e a Maria então adquiriram um apartamento em conjunto num financiamento bancário. O João, ele quer assumir essas dívidas que faltam e a partir dessa separação de fato dele, por exemplo, eles se separaram e da separação de fato, o João e a Maria tinham quitado esse apartamento 20%. Após a separação de fato, o João assumiu todas as dívidas. Então, o João quis ficar com esse apartamento e quis assumir, ou a Maria, e quis assumir todas essas dívidas. Então, a partir daí, a partir da separação de fato, os 80% que restam desse apartamento, eles não serão partilhados. O que será partilhado será aquele 20% que foi quitado pelo João e pela Maria, ou só pelo João, ou só pela Maria. E nesse caso eu vou dizer para vocês que, independentemente de ter quitado por um, esse apartamento estava em prol da família, então quer dizer que foi adquirido na constância da união, tudo que for adquirido, a regra é clara, vai ser partilhado. Então é muito comum vir a pergunta, só eu paguei o financiamento, é eu que pago tudo, a fulana não divide nada comigo, foi adquirido na união, partilha-se. Então, seria mais ou menos isso. Claro que eu não entrei em detalhes de outros regimes, seria coisa que a gente poderia conversar se você tem alguma dúvida, mas eu tô analisando pela regra geral da comunhão parcial de bens. Agora, como será feita a venda desses 20% para Maria ou para o João? Como será feita essa divisão? Isso é coisa que vai ser elaborado e pensado pelo advogado e pelas partes durante a partilha do divórcio ou da união estável. Ali eles vão decidir, então, como que vai ficar essa questão. O que eu quero trazer para vocês, eu reitero, é a questão da partilha. Como que funcionaria a partilha? Porque essa é uma pergunta que geralmente vem na minha caixinha inbox aqui no Instagram, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, que eu fico sempre à disposição, tá ok? Até a próxima!